Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar de ciência política e vamos falar do Manual de Ciência Política, Estudo da Ordem e da Subversão, escrito pelo professor António de Sousa Lara e, portanto, que faz parte do Manual de Ensino do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. E, meus amigos, antes de vermos o autor e o conteúdo do livro, do manual, que é um manual didático que se destina principalmente aos estudantes, e, meus amigos, este é talvez um dos manuais de ciência política escritos em Portugal mais completo, digamos assim, e mais bem conseguido, e parabéns pelo professor por ter conseguido aqui um manual que eu posso dizer bastante completo, com, portanto, cerca de quase 700 páginas. Portanto, isto é um manual bastante grande, demora muito tempo a ler, mas, meus amigos, aqui estão reunidas praticamente toda a matéria quando nós abordamos, portanto, a ciência política e as suas várias disciplinas, e vamos ver isso tudo. Portanto, o manual que foi portanto, editado em setembro de 2021. E, meus amigos, vamos, sem mais demoras, ver, portanto, o autor aqui no canal, que já tinha sido, portanto, entrevistado pelo Instituto Trazeno, e vamos ver então quem é o professor António de Sousa Lara. Portanto, é docente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas desde 1973. Desempenhou as funções de vice-presidente e presidente do Conselho Científico e de senador das Universidades de Lisboa e Técnica de Lisboa. É coordenador do Laboratório de Estudos Judaicos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e da sua coleção de estudos judaicos. Coordena a coleção de volumes iniciada com a publicação de O Caos Urbano, portanto, A Crise e o Futuro, e 7 volumes de A Crise do Estado e Segurança. Também editou Em Caso de Guerra, 2015, Previsão e Mudança, Estudos Políticos Internacionais, 2016, e O Fim da Segurança, 2017, Estado, Ordem Internacional e Novas Ameaças, 2018. Editou também Segurança e Crises Internacionais, 2019, Crise e Desafios Internacionais, 2020 e Tempos de Convulsão, 2021. Tem várias dezenas de obras publicadas nas áreas das ciências sociais e políticas, exerceu funções políticas de natureza autárquica, parlamentar e governamental durante mais de um decênio. Colaborou com cronistas de opinião em vários órgãos de comunicação social. Foram-lhes atribuídas ainda funções de embaixador extraordinário e plenipotenciário em Cabo Verde e de cônsul-geral honório do Reino de Lesoto. Participa em várias academias nacionais e estrangeiras e é presidente da Academia das Letras e das Artes. Tem 4 doutoramentos honoris causa e é condecorado pelo governo de Portugal, Brasil, Bulgária, Libéria, Letânia, Marrocos, Polónia, Roménia e Vaticano, bem como por várias casas reais. Meus amigos, eu tive a oportunidade de entrevistar o professor e devo de dizer, mais uma vez, que temos aqui um manual, temos aqui, portanto, algo de muito importante para quem quer, digamos assim, estudar ciência política, portanto, para os estudantes, não é? Também para os curiosos, aqueles que querem estudar política dentro da ciência política, querem aumentar os seus conhecimentos. E, meus amigos, este manual
que é o manual pedagógico, é, digamos assim, uma fonte de riqueza em termos de conhecimento. Com o seu subtítulo Estudo da Ordem e da Subversão, eu vou tentar fazer isto, ou seja, é muito difícil resumir, digamos assim, um manual deste porte, digamos assim, desta dimensão, não é? Como eu disse, o manual é muito extenso, tem quase, praticamente, tem 700 páginas, quase, e é difícil num vídeo tentar aqui, digamos assim, resumir a matéria deste manual. Mas eu vou tentar fazer isso, portanto eu tirei os apontamentos todos e, meus amigos, eu já li muita coisa dentro da ciência política em termos de manuais didáticos, manuais académicos, eu já li muita coisa sobre o assunto. Coisas, portanto, principalmente coisas portuguesas e francesas, não é? E devo de dizer que, mais uma vez, este manual é ouro sobre azul. E porquê? Porque nos faz a apresentação, quase que podemos dizer, em duas grandes partes. A primeira parte, vamos ter, portanto, a introdução, digamos assim, da ciência política em si, das suas disciplinas, a sua análise, as suas vertentes. Na segunda parte vamos ter o estudo da ordem, da subversão, portanto esta palavra subversão que nós vamos ver, e depois no fim temos um resumo com a história das ideias, com os autores, os principais autores, não é? O professor António de Sousa Lara fez aqui um apanhado dos principais, portanto, digamos assim, autores clássicos, digamos assim, dentro da ciência política. E, meus amigos, este livro, antes de irmos à análise do trabalho, podemos ver os autores importantíssimos que são citados nesta obra, desde Raymond Aron, Maurice Duvergier, Samuel Huntington, Vilfredo Pareto, Régis Debray, Gustave Le Bon, Halford Mackinder, o geopolítico bem conhecido, André Malraux, bem conhecido André Malraux, Michael Oakeshott, Ortega y Gasset, Carl Schmitt, Jean Touchard, o historiador Jean Touchard, para nós vermos só os autores que são aqui citados no manual, portanto, Collinet, Joseph Schumpeter, Clausewitz, Horwitz, Irving Louis Horwitz, André Decouflé, Daniel Bell, T. Parson, Samuel Lipset, Oswald Spengler, alguns portugueses como José Adelino Maltês, Diogo Freitas do Amaral, Jorge Miranda, o constitucionalista, o grande Adriano Moreira, também dentro da ciência política, o professor Marcel Caetano, depois mais alguns autores estrangeiros como Marcel Prelot, bem conhecido, que eu estou a fazer a apresentação, portanto, da história das ideias políticas, Max Weber, o grande cientista sociólogo Max Weber, muito importante, Chamberlain, Jacques Chevalier, o francês Jacques Chevalier, Colin Wood e Eric Voegelin, alguns apenas dos autores que são citados nesta obra, que eu mais uma vez passo a mostrar, não é? Portanto, como podem ver, uma obra de grande porte. Esta obra, portanto, tem também algumas figuras, não é? Que nos ajudam a compreender alguns quadros e algumas figuras que eu vou, conforme eu for fazendo a análise do vídeo, eu vou então tentando explicar de forma mais simples. Mas, amigos, isto é um livro académico, já é um livro com alguma... tem que ter já algum nível, não é, de conhecimento, mas, meus amigos, vamos tentar então fazer isso num vídeo. Vou tentar aqui resumir o trabalho e desde já peço desculpa ao próprio professor António de Sousa Lara pelas minhas fraquezas, e se houver alguns lapsos e algumas incongruências, peço desde já as minhas imensas desculpas, mas não é fácil fazer o resumo de um trabalho deste porte, como eu disse, em apenas um vídeo. Eu vou tentar então, dando o meu melhor, vou tentar aqui para os meus amigos verem um pouco quais são os conteúdos desta obra. Bom, podemos dizer que podemos ver logo na página 21 a ciência dos fenómenos políticos. O que é que nós entendemos com a ciência dos fenómenos políticos?
E podemos aqui resumir, com uma expressão do livro, portanto, todos os acontecimentos implicados na luta pela aquisição, manutenção e exercício do poder, em que podemos acrescentar também controlo e subversão. Portanto, eu vou repetir todos os acontecimentos implicados na luta pela aquisição, manutenção e exercício do poder, e acrescentando também o controle e a subversão. Portanto, aqui na página 20. Na página 21, então, temos aqui 3 grandes áreas: as ciências sociais, as ciências humanas e as ciências políticas. Então temos aqui resumido o poder social, o poder político. Portanto, podemos ver em que o poder social temos então as sociedades menores, dentro da sociedade civil, e as sociedades maiores, que são os Estados, aqui na página 23. Na página 23 continuamos então, eu vou tentar fazer assim, dando os tópicos, não é? Temos então os estudos dos factos políticos, página 23, em que temos então a história, a antropologia, o direito, a psicologia, a geopolítica e a ecologia. Tudo isso, portanto, da página 26 a 29, temos então a introdução dessas ciências como ciências de apoio, digamos assim, à ciência política em si, não é? Então isso na página 27. Depois temos também na mesma página a diferença entre a história das ideias e a história das doutrinas. Aqui também uma breve explicação entre a diferença. Prosseguindo na página 33 com o âmbito da sociologia como ciência. Portanto, aqui o professor nos explica que no âmbito da sociologia como ciência, e dá-nos alguns autores também importantes, Auguste Comte no positivismo, temos Herbert Spencer dentro da sociologia, com a evolução das estruturas, temos Émile Durkheim também dentro da sociologia, com o estudo das instituições, Max Weber, também já aqui citado, com a interpretação dos factos sociais, temos René Worms com o estudo da competição e dos conflitos, Frédéric Lépée, método monográfico, tudo isso, portanto, na página 30. E depois temos também, dentro do campo da sociologia, temos então temos aqui a política e a religião, a informação e a economia, aqui na página 31. Temos também referências ao livro de Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões, da Europa América, que eu fiz o resumo também aqui no meu canal. Podem então procurar também aqui no canal o resumo deste livro, que é um livro bastante importante, que nos explica a psicologia, digamos assim, das multidões. Então, podemos dizer, até agora, podemos dizer como resumo da ciência política. O que é que podemos dizer até aqui da ciência política? Estudando o manual, então podemos resumir como todo o evento relacionado com a aquisição, manutenção e exercício do poder político, controlo e subversão. Na página, portanto, 39. Então, depois temos o destino como objetivo do método e temos o meio como objeto do método, que são duas coisas diferentes, em que temos então aqui a palavra método e a palavra metodologia, na página 41. Então, o método e ideologias, que são coisas diferentes. A distinção é o que é uma ideologia e o que é a percepção política dos factos. Então, aqui na página 43, temos então este estudo dos métodos e o estudo da ideologia. Então, aqui no estudo da ideologia, na página 44, temos ideias ou teorias políticas. Portanto, aqui temos a concepção abstrata ou filosófica, a sua influência e o seu comportamento social. Ponto 2, temos a doutrina política, que visa estabelecer um programa de ação. No ponto 3, temos a ideologia como doutrina que se traduz numa força social, página 46, e temos também o que nós chamamos os idealistas, que não depende da matéria. Hegel, aqui o filósofo Hegel, citado, portanto, os chamados idealistas materialistas, que não dependem da matéria, Hegel,
e depende das forças materiais, Marx, Karl Marx. Tudo isso, portanto, na introdução, não é? E vamos ver como o autor vai introduzindo, portanto, a matéria e as várias composições, digamos assim, as várias áreas dentro da ciência política. Então, podemos então dizer que as três correntes do fenómeno ideológico, que vai da página 51 à página 56, temos a corrente pessimista, temos a corrente transcendentalista e temos a corrente sociológica. Depois, prosseguindo também na página 56, temos as ideologias e sociedade política, em que temos a ideologia do Estado, a ideologia no Estado e temos a ideologia do governo, ou de governo, aqui na página 56, e depois tudo isso o autor vai introduzindo e vai explicando cada ponto. Portanto, a trilogia do professor Adriano Moreira, que nos dá 3 pontos importantes. A forma do poder, ponto 1, ponto 2, a sede do poder e ponto 3, a ideologia, aqui na página, portanto, 59. Portanto, as ideologias doutrinárias nasceram como filhas do idealismo e do romantismo, página 61. E temos também, portanto, pelo autor intelectual Destutt de Tracy, o famoso Destutt de Tracy, que nos fala sobre o termo ideologia, e foi ele próprio que cunhou este termo. E aqui temos uma pequena, digamos assim, definição do próprio termo de ideologia, que no estudo da ciência política, portanto, é importantíssimo. Então, temos aqui os ciclos das ideologias, na página 72 e 75, em que temos o sistema kantiano, de, portanto, Auguste Comte, o sistema marxista e o sistema proto-histórico, ou seja, que podemos denominar, como faz o autor, de crepúsculos das ideologias. Depois prosseguimos, isto agora vai ser um bocadinho, portanto a introdução é um bocadinho dentro dos termos de introdução às ciências dentro da ciência política. Então temos os métodos da história, com os seus vários pensadores, temos a historiografia grego-romana, na página 80 a 102, temos o renascimento da história, que o autor vai fazendo, portanto, uma pequena breve descrição dessas várias eras. Temos o cartesianismo, o anticartesianismo, o contratualismo e o iluminismo. Depois temos a historiografia do idealismo e do romantismo. Depois temos a historiografia científica e também um quadro sintético do posicionamento doutrinário dos historiadores, na página 100. Muito interessante este quadro. Página 102 temos os métodos históricos, em que temos alguns métodos, não é? Método heurístico, a crítica e a síntese. A heurística que estuda, portanto, a história, não é? Aquilo que corresponde ao facto verídico da história. Então temos as metodologias jurídico-política, aqui a parte na página 110, portanto, toda a metodologia dentro, portanto, o estudo digamos assim, da jurisprudência dentro da política, em que temos um autor importante, Savigny, que foi um autor importante, e também Gehring, também, que foram dois, von Gehring, que foram dois autores importantes. Também temos R.G. Collingwood, que também deu um importante contributo dentro do estudo da metodologia jurídico-política, com as ideias da história, escrita em 1946, enquanto que von Gehring nos escreve Ciência e Técnica em Direito Positivo, portanto, escrita em 1921. Depois temos então a evolução jurídica, que é importante no estudo e na introdução da ciência política, em que temos a ironia de Sócrates, a dialética de Platão, a demonstração aristotélica, até a indução de Bacon, Francis Bacon, a dúvida metódica de Descartes, o filósofo Descartes, portanto, a analogia de John Stuart Mill, a fenomenologia de Edmund Husserl, enquanto a técnica e preocupação da Idade Moderna temos tanto os enciclopedistas das luzes, não é?
Quanto à ciência moderna jurídica, podemos situar o início com Savigny, que já vimos, que eu já citei, em 1921, e com von Gering também. Portanto, então, podemos já aqui ver, então, 4 correntes dentro da área do direito jurídico. Na página 122 temos o justnaturalismo, o voluntarismo, o objetivismo e o positivismo. Meus amigos, tudo isso é importante, portanto, no estudo da área da ciência política, para também depois entendermos um pouco o que é que são as doutrinas e também dentro da própria história das ideias políticas. Temos então referências doutrinárias portuguesas do método jurídico, na página 126 a 142. Temos então aqui 4 posições. Temos a posição do professor Castanheira Neves, temos a posição do professor António Menezes Cordeiro, temos a posição do professor Jacques Chevalier e temos a posição do professor Vladimir Tumarov, que era um marxista. Dentro da metodologia da sociologia política, aqui na página 144, temos a ideologia e o método, em que temos a análise qualitativa e a análise quantitativa. Temos então as escolas doutrinárias e ideologias como método e técnica de intervenção social, página 145. Temos também a sociologia e a antropologia cultural e temos aqui as principais escolas. Temos a escola organicista, a escola do darwinismo social, a escola antroporracial, a escola sociogeográfica, a escola geopolítica, a escola ecológica e a escola sociométrica. Então, meus amigos, temos também a escola marxista e a escola da psicologia social. O que é que até agora podemos ver? Porque eu estou a dar aqui assim muita informação logo de uma vez. Podemos ver que há muitas interações entre várias áreas, ou seja, várias disciplinas académicas dentro do estudo da ciência política. Ou seja, muitas vezes há a ideia, para quem não está um pouco de fora, há um pouco a ideia de que a ciência política é uma coisa assim simples, mas não, meus amigos, é uma disciplina extremamente complexa que também ela própria abrange uma série de áreas e é preciso ter algum conhecimento já, digamos assim, de todas essas áreas para ter um amplo e maior conhecimento dentro da própria estrutura da ciência política, meus amigos. Espero que não esteja a ser muito complicado, eu estou a tentar resumir e simplificar o mais possível. Vou beber um bocadinho de água, peço desculpa. Então aqui podemos ver a importância de Max Weber, portanto o autor Max Weber, que nasce em 1874 e morre em 1920, na genial preocupação metodológica na arrumação e classificação dos métodos, página 176. Portanto, métodos indutivos e dedutivos também, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que tem aqui também algum contributo também dentro do estudo da ciência política, aqui na página 176 e 177. Depois temos, então, passamos agora à página 178 e 179 com da pré-história dos métodos da ciência política até à atualidade. Então temos as principais instituições que foram surgindo e a sua importância dentro da ciência política. Então temos a tradição jurídico-política, a tradição histórica, a tradição geopolítica e a tradição filosófico-política. 4 tradições académicas alemãs. Página 178, 179. Então aqui temos então, podemos fazer aqui um pequeno resumo de alguns autores: Herodoto, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Nicolau Maquiavel, Tomás More, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke, os teóricos das luzes, Voltaire, Rousseau, Babeuf, Montesquieu, Diderot, Berkeley, David Hume, Immanuel Kant, Hegel, Fichte, Burke, Edmund Burke, Joseph de Maistre, Conde de Bonald, Marx, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Benjamin Constant. Portanto, tudo isso vamos ver na parte final, que é no estudo dos autores, quando dermos então a parte final do livro, do manual, que é o estudo da história das ideias. Então depois aqui temos a Escola Especial da Ciência Política,
aqui alguns exemplos que o professor António de Sousa Lara nos dá. Então aqui a Escola Especial da Ciência Política, a ENA, chamada ENA, bem conhecida em França, a Universidade de Colômbia, London School of Economy e a Universidade de Oxford. E aqui alguns autores: Franz, Sigmund Freud, Newman, Hannah Arendt, Hans Kelsen, Otto Kretschmer, Eric Voegelin, Vilfredo Pareto. Vamos ver aqui a importância de Vilfredo Pareto, que eu estudei bastante, e António Gramsci. Então aqui na página 185 temos a teoria do Estado, o homem como ser cultural, a obra Formação do Estado, com Lawrence Crowther, página 187, a Genealogia do Estado Moderno, página 189, e na obra de Nicolau Maquiavel, bem conhecido Nicolau Maquiavel, dentro da ciência política, com a sua obra O Príncipe, não é? Em que nasce o conceito de Estado e política do Estado moderno, página 190. Então aqui temos, portanto, os elementos de Estado, o povo, o território, o poder político. Bem, meus amigos, aqui na página 193 estamos agora a entrar mesmo no domínio da ciência política, e devo de dizer mais uma vez que está extremamente bem conseguido neste manual. Então temos aqui, podemos enumerar agora já como introdução, que vamos ver isso mais para a frente, na página 193, temos então os elementos principais do Estado, e quem estuda a ciência política sabe bem o que eu estou a dizer. Portanto, temos o povo, o território e o poder político, em que temos aqui, no território, temos uma coisa muito interessante no manual, não é? Temos a parte terrestre, a parte aquática, que prefaz o mar, até 12 milhas, e temos a parte aérea, porque tudo isso conta em termos de áreas, não é? A parte do território, a parte marítima, a parte aérea, tudo isso, portanto, dentro do estudo do que é um Estado, conta, portanto, na sua, digamos assim, no seu estudo, não é? Então depois temos o controle social formal, em que temos as polícias, os tribunais, os sistemas fiscais, administrativos e as forças armadas. Página 201. Temos o controle social informal, em que temos as famílias, as escolas, os meios de comunicação social, as artes, os espetáculos, as confissões religiosas, os movimentos e associações políticas. Depois temos então a teoria das elites, muito importante aqui na página 202, em que temos aqui a teoria das elites. Eu quero manter aqui um bocadinho sobre isso, em que temos o estudo de Vilfredo Pareto, G. Mosca e Michels. Vamos ver principalmente Vilfredo Pareto, em que temos aqui, portanto, quando nós estudamos este autor, que foi um autor importante, que teve, portanto, o estudo das elites, em que este autor explicou que quando não há circulação das elites, normalmente há uma reação popular muito grande, ou seja, quando há uma concentração das elites e não há circulação em termos global, estou aqui a falar em termos global, normalmente há uma contra-reação, não é? Ou seja, quando há uma concentração do poder numa só elite e não há várias elites, não é? Há uma circulação entre várias elites, este autor, Vilfredo Pareto, nos explica então que normalmente há uma reação, há sempre uma reação, não é? E ao longo da história há sempre, digamos assim, conforme o tempo vai correndo, há sempre uma ação e uma reação, não é? Ou seja, aquilo que o próprio Vilfredo Pareto nos fala como a circulação do poder nas elites, o estudo da circulação do poder nas elites. Então o poder nunca saídas das elites, e a circulação faz sempre dentro da elite, Vilfredo Pareto, e por cooptação e para as massas. Depois temos o estudo da oligarquia, que é a forma de governo em que o poder está nas mãos de um pequeno número de indivíduos, página 205, e temos os principais campos da antropologia para o estudo da ciência política, aqui também muito interessante, em que temos a antropologia social, a antropologia cultural, a antropologia física, a arqueologia e a linguística antropológica. Depois aqui, Jorge Dias, outro autor, define a cultura pura. Eu achei interessante retirar aqui a definição, em que é a herança social transmitida de geração em geração. Aqui estamos a ver o poder da cultura e a sua definição. Portanto, é a herança social transmitida de geração em geração mediante mecanismos de socialização e enculturação aos elementos dos diferentes grupos sociais, mecanismos estes completamente alheios a qualquer transmissão genética. Muito interessante aqui na página 210.
Temos depois então os sistemas de estratificação social, na página 213, em que temos então as várias, digamos assim, as várias estratificações sociais, em que temos a escravatura, as castas, as ordens, as classes, isso nos sistemas antigos, e depois na sociedade moderna temos então as classes, como a classe baixa, classe média, classe média alta e classe alta. Aqui na página 223. Também achei bastante interessante o estudo da estratificação social. Temos depois o estudo da psicologia social, página 227, tem como objeto de estudo a atividade social coletiva da personalidade humana, página 227. A psicologia coletiva, em que temos também, como eu disse, a referência de dois bons livros, a referência do livro de Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões, e o livro muito interessante, também podem ir ao canal ver o resumo, A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, que é um livro importantíssimo dentro desta área. Depois temos então, página 236, o nascimento do Estado, em que temos a teoria evolucionista, a teoria contratualista, a teoria disfuncionista e a teoria conceptualista. Também todas as definições dentro do manual. Temos depois o Estado em perspectiva, portanto na página 254, o Estado em perspectiva jurídica, temos a politologia, a sociologia, a antropologia, depois temos o Estado e visão marxista, ou seja, na visão marxista o que é o Estado? Temos então o fator económico, então o económico vai definir o político, em que temos, como sabemos, a superestrutura e a infraestrutura, o domínio do económico sobre o político. Karl Marx, página 262, 263, aqui com algumas ilustrações e alguns quadros que nos ajudam também a perceber um pouco melhor quando nós fazemos o estudo, portanto, nesse caso, o Estado na visão marxista. Depois temos a nação e o Estado, temos o significado de Estado, que, segundo algumas definições, podemos ver como modo de estar, condição, situação, nação politicamente organizada por leis próprias, 274, temos depois o significado da nação como nascimento, raça, espécie, tribo, por aí fora. Temos a concepção alemã e temos a concepção latina, duas concepções interessantes. Uma por Fichte, que nos faz o famoso discurso da nação, não é? E temos também Ernest Renan, que eu tenho falado aqui no canal também, que nos faz uma definição do que é a nação com o seu famoso discurso também, que depois foi escrito no opúsculo, que eu tenho aqui ali atrás, portanto, que é qu'est-ce qu'une nation, a definição que ficou um pouco na história também, dentro do estudo da ciência política. Então, temos o nascimento da nação e do sentimento nacional, o nascimento do sentimento nacional que exprime a consciência de um povo que é sujeito da história, página 282. Collinet, que é o autor Collinet que nos dá essa definição. Portanto, uma cultura histórica e socialmente definida tende a aproximar-se de um determinado território, página 283. Depois temos então, na página, eu estou a andar um bocadinho depressa, tem que ser, porque é muita matéria, meus amigos. Página 284 temos os 5 principais modelos de relação entre Estado e nação. Muito interessante o estudo aqui da relação entre o Estado e a relação entre a nação. Temos então o Estado Nacional, o Estado com várias nações, a nação repartida por vários Estados, a nação sem Estado e a nação, portanto, e o Estado sem nação. Portanto, eu vou repetir: Estado Nacional, Estado com várias nações, a nação repartida por vários Estados, a nação sem Estado e o Estado sem nação. Aqui página 284. Depois temos, portanto, a nação, a população e o povo. Sendo que, aqui é importante também, aqui o professor António de Sousa Lara nos faz essa referência, sendo que o povo designa melhor o conjunto dos indivíduos que, para realizações de interesses comuns, se constitui em comunidades políticas. Também é uma referência ao professor Marcelo Caetano, que também explica que a palavra povo designa melhor do que a palavra população. Aqui eu também concordo com isso, página 285, porque a população que abrange um conjunto de pessoas, quer nacionais, quer estrangeiros. Enquanto que, segundo as palavras do professor Marcelo Caetano, a palavra povo designa mesmo, portanto, em termos comuns, em termos de passado histórico comum, designa melhor, portanto, os indivíduos que compõem o Estado-nação, não é? Então podemos ver o poder como fenómeno político, o facto político, muito importante aqui, o facto político. O que é o facto político?
é todo o acontecimento implicado na luta pela aquisição, manutenção e exercício do poder na sociedade. Página 289. O poder, conceito operacional, conjunto dos meios de coagir os outros a um determinado comportamento. É uma boa definição sobre a palavra poder. Portanto, página 290. Meios humanos, materiais, morais, físicos, extra-humanos, em que temos o poder natural, aqui a chefia natural, e o poder carismático, ou seja, a chefia excepcional. Depois temos a legalidade do poder, estamos aqui a estudar o poder, atenção, agora estamos aqui no estudo do poder, trata-se de uma relação de factos com uma pauta normativa, o direito. Depois temos a legitimidade do poder, isto é na página 292, trata-se da conformidade entre a origem e a conduta do poder disposta em regras morais e religiosas, página 293. Depois aqui os fins do Estado, página 296. Os fins do Estado, a segurança, a justiça, o bem-estar material e espiritual. Portanto, o problema dos grandes espaços integrais de grandes organizações territoriais que ultrapassam ou substituem o Estado clássico, página 297. Depois temos os instrumentos das ideologias, página 303, em que temos os instrumentos institucionalizados, os clássicos ou legais, os grupos de interesse, de pressão, grupos políticos. Temos os instrumentos não institucionalizados, como revolucionários ou ilegais, que são poderes normalmente que são ilegais. Depois temos a forma de poder, temos o sistema de governo, aqui temos o estudo dentro da ciência política das formas de poder, em que temos dois pontos aqui importantes, o sistema de governo, em que temos o sistema presidencialista, o sistema semipresidencialista e o sistema parlamentar. Depois temos os regimes políticos, em que temos então as formas de poder dentro do regime político, em que temos a teocracia, portanto um poder de Deus, a autocracia, o poder do líder, e a democracia, que normalmente é dito como poder do povo. Temos a monocracia, um chefe, temos a aristocracia, um escole, temos a democracia, o povo, e temos as suas formas mistas variadas, de variação. Portanto, o poder político pode ter depois, pode derivar para poderes, a chamada, portanto, digamos assim, degeneração dos modelos. Então vamos ver isso um pouco melhor. Temos então o poder político autónomo e temos o poder político heteronómico, em que temos, portanto, no primeiro temos o despotismo e a tirania, no poder autónomo, e no poder heteronormas temos o Estado de Direito, heteronormas, que é essa palavra, temos o Estado de Direito e o Estado constitucional. Agora vamos ver a degeneração dos modelos de poder, em que temos, portanto, visto por Aristóteles agora, não é? Temos a monarquia que vai degenerar na tirania, temos a aristocracia que vai degenerar na oligarquia e temos a democracia que vai degenerar na demagogia. Página 314. Temos isto, portanto, no modelo aristotélico. Depois temos as classificações de Platão, do filósofo Platão, classificações de Jean-Baptiste Vico também, e as classificações de Hermann Kahn, página 315, sobre as formas de poder. Depois, na página 319, temos um pouco de uma explicação, digamos assim, sobre alguns poderes como a confederação, como a união pessoal e a união real. Portanto, união real, confederação de Estados, em que temos Estados soberanos, Estados semi-soberanos, Estados vassalos, Estados protegidos, Estados-membros, Estados exíguos e Estados neutralizados, página 319. Depois temos então a classificação das constituições em forma, conteúdo e revisão. Temos a forma, história e escrita, temos o conteúdo liberal, pragmática e temos a revisão rígida e flexível, página 321. Depois temos a sede internacional do poder, em que temos a anarquia internacional, reina um Estado-natureza, a monopolaridade destaca um centro de poder, a polipolaridade, em que concentram o exercício do poder nos grandes centros de decisão. Página 339. Meus amigos, quem quiser fazer apontamentos, depois pode parar o vídeo, puxar para trás, ver, e estão também sempre as referências às páginas. Então, agora chegamos à subversão, porque o título da obra, mais uma vez eu mostro, não é? Portanto, Ciência Política, Estudo da Ordem e da Subversão, e vemos aqui a importância, portanto, já estamos a ver o estudo da ordem,
Já tivemos a ver alguns tópicos importantes e agora vamos ver o estudo da subversão. O que é que nós entendemos por subversão? Que é uma palavra importante, um conceito importante no estudo da ciência política. Então vamos ver. A subversão, do latim subverter, que significa voltar de baixo para cima, revolver, destruir, perverter, arruinar, pôr em estado de desordem. Página 343. É o ato ou efeito do subverter. É o fenómeno subversão. Será assim o processo social conducente a uma ruptura total ou parcial de uma dada ordem. Por exemplo, 344. Então, podemos dizer, a subversão é por natureza própria a definição, toda a ação de alcance político-social desencadeadora de um processo de mudança rápida, de afetação social, ampla e profunda, geralmente desencadeada de reações em cadeia, com a finalidade de atingir um ponto de ruptura de um determinado sistema social, desorganização social. Página 346. Então, página 347, a subversão pode estar ligada à atitude que pode incluir um grande número de fenómenos políticos como correntes classificadas de reformistas ou progressistas. Por exemplo, aqui 2 exemplos. Então, a subversão política, página 348, a finalidade política da ação em causa, o universo político visado, o ataque por forma violenta ou insidiosa à ordem política ou social estabelecida, tendo em vista substituí-la a médio ou longo prazo por outra. Página 348, definição do constitucionalista Jorge Miranda, muito boa definição. Então depois temos diferentes níveis de subversão política. Temos a infranacional, a nacional e a supranacional. Depois temos a subversão indireta. A subversão decorre de uma causa, o subvertor. Página 350. Meus amigos, mais uma vez devo de dizer e vou voltar a mostrar que este manual é importantíssimo para nós, digamos assim, conseguirmos entender dentro da ciência política vários aspectos e vários conceitos também, para também, não só estudantes, atenção, não só quem está a tirar, digamos assim, o curso, não é? Os cursos, não é? As licenciaturas ou os doutoramentos, não é só para essas áreas, mas também para todos aqueles que querem ampliar o seu conhecimento. E hoje, mais do que nunca, meus amigos, numa época em que vemos também uma grande falta de preparação e uma grande falta de conhecimento muito mesmo dos atores políticos. Então, vemos aqui doutrinas e táticas de subversão. Meus amigos, eu achei isso muito importante. Portanto, eu vou repetir, doutrinas e táticas de subversão, aqui na página 353. Temos da etimologia da palavra, ideologia, que podemos descrever como discurso sobre as ideias, tratado de ideias, página 355. Então, formas e níveis de conflitualidade. Página 359. Temos o conflitos de âmbito social, restrito, conflitos de âmbito social, amplo, e a subversão política. Então, aqui na página 363, a subversão política, portanto, aqui no caso da subversão política internacional, temos aqui algumas coisas importantes. Eu não vou aqui, porque senão não vou conseguir, vai demorar muito tempo, mas há aqui o estudo do golpe de Estado, da guerra civil, das revoluções e das guerrilhas e do terrorismo. Portanto, eu vou tentar rapidamente, para não perder muito tempo. Então, temos então toda a descrição do que é um golpe de Estado, portanto, o conceito, a sua definição e os seus exemplos. Aqui o professor utiliza alguns exemplos em termos de história. Temos também a guerra civil, o que é que nós entendemos por guerra civil, o que é que nós entendemos por revolução ou revoluções, o que é que nós entendemos por guerrilhas e o que é que nós entendemos por terrorismo. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5, digamos assim, tópicos importantes dentro do estudo da subversão. E não se consegue perceber o que é subversão se nós não dominarmos estes 5 tópicos.
golpe de Estado, guerra civil, revoluções, guerrilhas e terrorismo, meus amigos. Sem perceber isso, nós não vamos a lado nenhum. Então depois temos a subversão política, temos então o golpe de Estado, a guerra civil, as revoluções, as guerrilhas e o terrorismo, em que podemos ver aqui na página 364 alguns exemplos. Por exemplo, nas revoluções temos o liberal e o burguês, o socialista e o terceiro-mundista. Na parte da guerrilha temos a rural, a urbana e a mista. Tudo isto na página 364. Depois temos um vasto desenvolvimento do estudo da revolução como projeto subversivo. Portanto, a revolução acaba por ser um projeto subversivo. Portanto, um projeto subversivo, página 293 a 422. Portanto, da página 393 até a página 422, temos então a descrição do que é de facto o estudo da revolução, como sendo um projeto subversivo. Vou beber um bocadinho de água, peço desculpa. Depois temos alguns exemplos, como a Revolução Francesa, 1789 até 99, a Revolução Bolchevique, 1917, e depois temos um quadro, uma figura, não é? Um quadro muito interessante, um quadro comparativo entre o golpe de Estado e a Revolução, na página 423, que eu também achei muito interessante. Então, depois na página 423 temos a guerrilha, os seus doutrinadores, conceitos. Então temos o estudo sobre o internacional, o ilegal, partes em conflitos, substituição do governo, utilização dos meios militares, em que temos ações clandestinas, ações psicológicas e ações violentas. Tudo isso dentro do estudo da guerrilha. Depois temos os principais precursores da guerrilha. Não posso falar tudo porque há aqui muita informação, eu nunca mais saí daqui. Mas aquilo que eu posso dizer é o seguinte: principais precursores da guerrilha. Página 432, 442, temos então o famoso livro A Arte da Guerra, que eu tenho aqui também lá atrás, que eu fiz o resumo no meu canal, podem ver. Temos Sun Tzu, A Arte da Guerra. Meus amigos, este livro, qualquer pessoa que faça estudos sobre o que nós estamos aqui a falar, principalmente em estudos internacionais, estudos dentro do terrorismo, estudos dentro da subversão, estudos dentro dessas áreas, dentro da ciência política, tem que ler este livro, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Eu tenho o resumo no meu canal, procurem. Depois temos também a importância de Karl von Clausewitz, em que eu tenho também o resumo no meu canal do livro principal de Clausewitz, do jornal Clausewitz. E temos também algumas referências a alguns autores, como Matias de Albuquerque, Maranhão, temos T.E. Lawrence, temos Vladimir Lenin, não é? Mao Tse-tung, o general Lin Piao, Ho Chi Minh, o general von Neuengamme, temos Fidel Castro, não é? O castrismo, e Che Guevara e o guevarismo. Tudo isso dentro do estudo da guerrilha, como vamos ver. O autor aqui faz uma importante digamos assim, análise sobre este conceito de guerrilha. Não é? Então depois temos a referência importantíssima a Régis Debray, um intelectual francês, que eu estudei bastante em França e que eu tenho aqui os livros, que é um autor importantíssimo dentro desta área, porque o autor teve uma aproximação grande com o próprio Fidel Castro e o próprio Che Guevara, dentro do estudo da guerrilha, e aqui na página 470, portanto que era um parisiense, burguês, católico, conservador, filósofo, admirador de Nietzsche e de Camus, e do autor Camus, não é? Teve longas discussões, como eu disse, com Fidel Castro, Louis Althusser e Jean-Paul Sartre. Portanto, era um intelectual com vasto porte, com um conhecimento bastante grande e que teve uma importância grande e que faz o estudo também, escreve o livro em que eu fiz o estudo de maio de 68, que é um livro importantíssimo para também compreendermos as relações de força e as relações dentro do estudo da nova esquerda também e da grande finança. Portanto, eu costumo falar desse casamento entre a nova esquerda e a grande finança. Então depois temos o estudo do castrismo, como eu disse, de Fidel Castro, página 472, 473. Meus amigos, muito importante estudar isto. Eu repito, eu sei que há pessoal que me está a ver, assim, pessoal da direita, conservadora, pessoal assim,
que não está para estar a estudar essas coisas, mas nós temos que compreender, estudando esses movimentos, é que nós compreendemos melhor a história das ideias, meus amigos, compreendemos melhor as doutrinas, compreendemos melhor o significado, muitas vezes, mesmo histórico, das ações que foram acontecendo no espaço e no tempo, dos fenómenos no espaço e no tempo, é estudando os acontecimentos, estudando os autores, lendo os livros. Portanto, é muito bom ler um manual destes, mas também, ao mesmo tempo, se pudermos ler os livros dos autores, acompanhando com o estudo dos livros dos autores, e eu digo isso muitas vezes porque, vou dar um exemplo, apenas uma parte. Alguém que quer fazer um estudo sobre, por exemplo, Maquiavel, não é? E que vai ler uma série de comentários, ou seja, a chamada bibliografia secundária, que vai ler uma série de comentários, uma série de autores que falaram sobre o próprio Maquiavel, não é? Mas se não ler as obras de Maquiavel, torna-se completamente nulo, torna-se ineficaz, não vale a pena, meus amigos. Portanto, ler os livros dos autores, portanto, ler os manuais, dentro das várias ciências, e ler também os livros dos autores, e isso é importantíssimo. Então, lá está o estudo do castrismo, Fidel Castro, o estudo do guevarismo, Che Guevara, página 472-473, estudar, portanto, dentro do estudo das guerrilhas, os factos que aconteceram em termos históricos e políticos na Bolívia e em toda a América Latina. Depois, a ação e obra de Régis Debray, página 473-474, com os livros Revolução na Revolução, Ensino sobre a América Latina e aqui outro trabalho, a Fronteira e um Rapaz à Moda. Portanto, que também é outra obra de Régis Debray. Depois temos o livro Luta de Guerrilhas, um método do próprio Che Guevara, portanto, Manual da Luta Guerrilheira, explicando as principais táticas militares de subversão. Portanto, isto é no estudo também da subversão, do tópico guerrilha, página 476. Depois temos Revolução na Revolução, que é o modelo cubano, página 477, Doutrina do Castrismo, com o livro Revolução na Revolução de Régis Debray. Outra obra importante. Depois temos Leon Trotsky, também que conhecemos bem, e a Revolução Permanente, aqui na página 486. Depois passamos para o tópico terrorismo, página 429, em que se apresenta primeiro como uma tática montada contra a sociedade liberal, primeiro mundista contra o capitalismo. Portanto, aqui na página 499. Temos depois todo o terrorismo é um ato político, aqui como definição, é um meio e não um fim. Atividades ligadas às ações terroristas, página 500. 99% dos atentados são cometidos contra as democracias parlamentares, página 500. Depois temos as definições do terrorismo, ação cujo objetivo central é a difusão generalizada do medo nas populações alvejadas, página 502. Terrorismo indiscriminado e terrorismo seletivo, página 503, portanto, no estudo do terrorismo. Depois temos a classificação do terrorismo com Paul Wilkinson, com o próprio FBI, com Luigi Bonanat e Boaz Ganor, não sei se alguns nomes não estão assim muito bem ditos, mas pronto, para nós percebermos, página 506, 508. Depois temos a classificação em mecanismos de poder errático, página 502 e 503, os efeitos macrosociais do terrorismo, página 513, e os efeitos psicológicos do terrorismo, também página 503. Página 516 e 517 temos as classificações das organizações terroristas, com especialista neste tema, Christopher Dobson, que é um escritor e jornalista britânico, que faz aqui a classificação. Depois temos o estudo do fenómeno terrorista após o colapso do Muro de Berlim, 1989, na página 520. Temos o estudo do superterrorismo, aquilo que é chamado de superterrorismo, de natureza biológica, tecnológica e transnacional, página 521. Então temos aqui algumas áreas, o biológico, o químico, o nuclear e o cibernético, que são chamados tipos de terrorismo, página 523. Depois temos,
para acabar a parte da subversão, temos os obstáculos ao combate ao terrorismo, temos a abolição das fronteiras, a globalização, a comunicação social instantânea no globo inteiro, temos a mediocridade da classe política, a corrupção sistémica, a decadência da sociedade cultural, a transformação das escolas, do sistema escolar, construções de uma sociedade de direitos e não deveres, temos a indignação coletiva, enfim, alguns obstáculos que vai dar asas a que o terrorismo consiga, digamos assim, ter mais efeito, não é, como fenómeno. Depois temos as motivações, temos o separatismo, o nacionalismo, o anarquismo, o comunismo, a guerrilha tradicional, o anti-esquerdismo, o fundamentalismo islâmico. Página, portanto, 525. Então, meus amigos, deixe-me só... Exatamente. Antes de irmos à história, ao último capítulo do livro, que é a história das ideias políticas, a teoria das ideologias, quero apenas relembrar, meus amigos, aqui na parte da subversão, vamos ver se eu consigo lá chegar. Portanto, dê-me só um segundo, que esta parte é importante. Portanto, porque é importante essa parte, meus amigos, apenas para relembrarmos, portanto, exatamente, já estou a chegar lá. Então, temos eu vou novamente repetir esta parte porque é importante. Portanto, nas formas e níveis da conflitualidade, temos, que relembrar isso. Relembrar que dentro desta área temos os golpes de Estado, temos a guerra civil, temos as revoluções, temos as guerrilhas e temos o terrorismo, que tivemos agora a ver. E mais uma vez eu digo, sem um estudo completo dessas várias, digamos assim, substratos dentro da subversão, nós não conseguimos compreender, nem conseguimos compreender o manual, nem conseguimos compreender a parte da ordem da subversão, do estudo da ordem e da subversão. Dito isto, vamos então à história das ideias políticas, à teoria das ideologias. Então, meus amigos, aqui, o que é que o autor e professor António de Sousa Lara vai apresentar? Portanto, cada autor, começando com o filósofo Platão e as obras principais dentro do estudo da ciência política, vai nos apresentar o resumo, digamos assim, da contribuição deste pensador, deste autor, no espaço e no tempo, a sua contribuição para o estudo das ideias e, portanto, para o estudo das ideias políticas. Então temos Platão, vamos ter aqui, eu não vou agora fazer isso tudo, porque senão nunca mais saímos daqui. Portanto, o que vale a pena fazer é comprar o manual, ou tentar adquirir o manual, e fazer, a própria pessoa faz o estudo, na parte final, faz o estudo dos próprios autores que vou aqui apresentar. Então temos o filósofo Platão, com a República, a sua obra. Eu vou dar assim, há mais obras, mas eu vou dar a obra principal. Temos o filósofo Aristóteles, com a Política. Temos Santo Agostinho, com a sua famosa obra Cidade de Deus. Temos também Santo Tomás de Aquino, com a Suma Teológica. Depois temos o estudo de Maquiavel, com o livro O Príncipe. Temos o estudo de Santo Tomás More, com a Utopia. Temos o estudo do autor e filósofo e pensador político Jean Baudin, famoso autor sobre o estudo da soberania, com o seu famoso livro Os 6 Livros da República. Depois temos Sir Francis Bacon, com o livro Nova Organon, não é? E ensaios também. Depois temos a fase das doutrinas, em que aqui o professor nos vai dar digamos assim, uma descrição no espaço e no tempo sobre o mercantilismo, sobre a fisiocracia e sobre o contratualismo, em que temos alguns exemplos, por exemplo, no mercantilismo, Montchrétien, o Cardenal Richelieu, Colbert, o Conde de Ericeira, o Marquês de Pombal. Depois temos os fisiocratas ou a fisiocracia com François Quesnay, Mercier de la Rivière, Adam Smith, Turgot.
Dupont de Nemours e Pierre Samuel, alguns exemplos. Depois temos o chamado contratualismo. Sabemos que o contratualismo se refere à teoria do contrato social, em que temos aqui Thomas Hobbes, com o Leviatã, Baruch Spinoza, importante também com o seu livro Tractatus Político, John Locke, com os dois tratados sobre o governo civil. Depois temos então o estudo, e dentro do contratualismo temos então Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Barão de Montesquieu, e depois temos Jean-Jacques Rousseau. Então, mais ou menos os mais conhecidos, que são os 4 grandes autores dentro da teoria contratualista. Bom, depois temos então o estudo do Iluminismo, Voltaire, Carta sobre os ingleses, Jean-Jacques Rousseau com o seu contrato social, Barão de la Barrière de Montesquieu, Charles Montesquieu, com o espírito das leis, muito interessante. Eu aconselho toda a gente a comprar o livro, é um livro bastante grande. Aliás, às vezes até vem com 2 tomos grandes do livro O Espírito da Lei. Eu já li o livro em francês, portanto, que é o original, não é? E é dentro do estudo da ciência política, é importantíssimo lermos o livro de Charles Barão de Montesquieu, O Espírito das Leis e a divisão tripartida do poder, a chamada divisão do poder político. Depois temos então François-Noël Babeuf. No meu canal tenho o resumo de Marcel Prilot e da história das ideias políticas, em que podemos ver que eu falo bastante de Babeuf, não é? Penso que seja o vídeo número 5, não tenho agora a certeza. Pois então, depois temos a reação idealista e romântica, temos o idealismo com Emmanuel Kant, com os seus trabalhos principais, não é? A razão prática e a razão, portanto, a razão teórica, a razão prática, mas é mais a nível de filosofia, não é? Mas aqui também o contributo dentro da história das ideias, não é? Depois temos David Hume, não é? A importância do trabalho de David Hume, de George Berkeley, portanto, David Hume com o Tratado da Natureza Humana. Depois temos a importância, muito importante aqui, o estudo de Hegel, não é? Com as suas famosas obras, A Ciência da Lógica, a Fenomenologia do Espírito. Depois passamos então ao romantismo, em que temos aqui, no caso da Alemanha, da França e da Rússia, temos no caso da Alemanha o estudo do Goethe, o poeta Goethe, o seu estudo importante, Schiller e Van Herder, que eu costumo falar muitas vezes aqui no canal, a importância de Van Herder no estudo como sendo, para mim, foi um dos primeiros a falar sobre o tradicionalismo e sobre a importância da nação. Depois temos a França com Victor Hugo, Balzac, Alexandre Dumas. Temos a Rússia com Pushkin e Dostoiévski, também autores importantes. Depois temos então a importância de Fichte, com o livro Discurso à Nação Alemã, que eu ainda há bocado falei. O estudo de Edmund Burke, que eu vou passar porque isso eu falo muitas vezes aqui no canal, não vale a pena estarmos a falar sobre isso. O estudo com reflexões sobre a Revolução em França. Joseph de Maistre, que fiz agora um vídeo há pouco tempo com considerações sobre a França. Enfim, vamos passar isso tudo. Depois temos o estudo sobre o capitalismo e o chamado neocapitalismo, em que temos autores importantes como Adam Smith, David Ricardo e John Maynard Keynes. O estudo de Adam Smith, A Riqueza das Nações, o estudo de Keynes, O Fim do Laissez-faire. Depois então passamos para o socialismo, em que temos vários autores, Saint-Simon, Sismondi, Charles Fourier, Robert Owen, Louis Blanc, Proudhon. Passamos para o marxismo com Karl Marx, não é? O estudo do Capital e do Manifesto Comunista. O estudo de Vladimir Lenin, com o socialismo democrático, o revisionismo de Edward Bernstein. Temos o estudo também de Ferdinand Lassalle. Passamos para o estudo do anarquismo, com Bakunin e Proudhon, chamada o anarquismo libertário e revolucionário. E depois o anarquismo individualista, com Godwin e Stirner, que é um autor bastante conhecido dentro do egoísmo e do egotismo, digamos assim, anárquico, não é? Então depois temos o fascismo, o estudo do fascismo, muito interessante aqui. Então podemos aqui ver, por razões de estratégia política, e eu achei muito importante falar sobre isso. Portanto, aqui no estudo do fascismo, porque passamos agora ao marxismo, agora entramos no fascismo, no manual nos diz o seguinte, na página 626, eu achei importante retirar aqui esta citação do professor. Então, por razões de estratégia política, o marxismo militante
divulgou a tese de que todos os movimentos políticos ou atitudes de direita que se a ele opusessem fossem reduzidos a extremismo ou a fascismo. Meus amigos, que é exatamente isso. Isto já vem desde os anos 30, meus amigos. E eu farto-me dizer isso nos meus vídeos, aqui na página 626, que uma das maneiras de anular o adversário é reduzir o adversário a extremista. Quando nós queremos destruir um adversário, é muito mais eficaz fazer isso em termos intelectuais do que em termos, por exemplo, como era feito no passado, não é? No passado era com a força das armas, como se podem lembrar, no século XIX e no século XX, no final do século XIX e princípio do século XX, muitas vezes era com a força das armas que as ditaduras, digamos assim, tomavam conta, digamos assim, dos poderes políticos. Mas em termos culturais, hoje em dia, o que é que acontece? Hoje é aquilo que o filósofo Leós trouxe, mais uma vez aqui eu explico, nos fala da redução ad Hitlerium, ou seja, reduzir o adversário, que é a melhor forma de se anular um adversário. Olha, por exemplo, eu vou para um debate, eu tenho aqui a minha argumentação, as minhas argumentações, os meus pontos para, digamos assim, debater, não é, com o adversário. Se logo à partida a primeira coisa que o adversário fizer é me reduzir, se o adversário me reduz a extremista, automaticamente eu perco logo, os meus argumentos já não vão ter impacto, já não vão funcionar, já não vou ter impacto nos meus argumentos porque eu fui reduzido, eu fui rotulado, eu já fui classificado, como os franceses dizem, fichado, não é? E já não tenho hipótese de poder argumentar, não é? E muitas vezes é isso que a esquerda e a extrema-esquerda fazem. Eles são especialistas a fazer isso. Não é a direita que faz isso, é a esquerda que faz isso, meus amigos. Está muito bem visto aqui na página 626. Portanto, então podemos ver o Estado é tudo, a nação é absorvida pelo Estado num coletivismo de Estado Supremo. Isto são definições. A ideologia transpersonalista que vai muito além da pessoa, ou seja, o Estado comanda a pessoa, página 630. Depois temos então o ponto 12, o nacionalismo e o socialismo. Temos uma definição do que é o nacional-socialismo, com o primeiro Reich de Otão o Grande, o segundo Reich com o Kaiser Guilherme e o terceiro Reich com o Adolf Hitler, que nós sabemos pela história, não é? Depois temos na página 630 os fatores de evolução histórico-económico-social, os fatores filosóficos e ideológicos e os fatores sociológicos. Depois temos então um estudo de Johann Gottfried von Herder, que eu aqui apelo aos meus amigos para poderem estudar este autor, comprar as obras deste autor e estudar este autor, que nasce em 1744 e morre em 1803. Depois, então, com o seu livro Ideias sobre a Filosofia da História e da Humanidade, um livro muito interessante. Depois temos um estudo de 3 grandes autores, Fichte, Schelling e Hegel, em que temos, no caso de Fichte, temos o Discurso da Nação Alemã, página 807. Depois, no caso do filósofo Hegel, temos então o estudo sobre a dialética, não é? Sua principal contribuição filosófica e política, em que depois temos também a análise do legado do próprio filósofo, em que temos a ala direita e a ala esquerda, os chamados hegelianismos da direita e os hegelianismos da esquerda, em que temos na direita jovens hegelianos da direita e na ala esquerda Bauer, Marx e por aí fora. Depois temos o livro de Gobineau, Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, 1853-55, muito importante no estudo dessas ideologias, essas sim, ideologias extremistas. Depois temos então o estudo da política do apartheid, temos o estudo da doutrina social da Igreja, aqui achei muito interessante. No estudo social da Igreja, portanto, achei interessante as contribuições do Papa Leão XIII, com a doutrina social da Igreja, página 644. Depois o estudo da lei natural e da lei especial, não é? A revelação especial e a revelação natural, que é um pouco de teologia também. Depois temos os princípios essenciais da dignidade da pessoa humana, temos o estudo do personalismo, página 146. Depois passamos para os fundamentalismos. Portanto, nós estamos a ver aqui a história das ideias. Portanto, nós, para recapitular, portanto, nós estamos aqui a ver, portanto, história das ideias políticas à teoria das ideologias.
em que temos aqui os fundamentalismos, temos o fundamentalismo chamado fundamentalismo protestante, o fundamentalismo católico, o sionismo como fundamentalismo e o fundamentalismo islâmico. Meus amigos, quem quer aprofundar os seus conhecimentos sobre essas áreas deve o fazer, não é? E tem aqui uma excelente oportunidade para fazer na parte final do livro, em que se pode ver quais são, portanto, as diferenças de chamada cada fundamentalismo. O que é que nós queremos dizer com a própria palavra fundamentalismo, quando que é uma palavra que significa fundamentar um dogma, uma ideologia, digamos assim, portanto, da página 637 à página 652, vemos então o estudo dessas, digamos assim, 4 grandes, digamos assim, vertentes: o protestantismo, o catolicismo, o sionismo e o islamismo. Depois passamos para o ecologismo, estudo do ecologismo, diferença entre a ideologia do ecologismo e o estudo do ambiente, que é chamado ecologia. E aqui vemos também a diferença entre o ecologismo como ideologia e o estudo da ecologia, que, meus amigos, são coisas muito, muito diferentes. Vou beber um bocadinho de água outra vez. Depois, no ponto 16, temos o estudo da nova esquerda e da esquerda do século XXI, do marxismo-leninismo aos socialismos tributários e distributivos, que é um pouco o caso no nosso partido aqui em Portugal, no nosso Partido Socialista. E desde já anuncio que o próximo vídeo que eu vou fazer será a famosa obra O Fatal Conceito, Os Erros do Socialismo, de Friedrich Hayek. E não percam este vídeo, meus amigos, que eu vou, na base do livro e na base do autor, com base no trabalho do autor, vamos ver de facto uma tese muito interessante sobre o que de facto quer dizer o fatal conceito, ou um conceito fatal, e os erros do socialismo. Mas continuando, temos então o estudo da esquerda e da nova esquerda do século XXI, tanto do marxismo-leninista até ao socialismo tributário. Depois temos as ideologias do mercado, temos depois o fim das ideologias, e aqui é muito interessante, muitas vezes eu digo isso no meu canal, fazer o estudo entre a obra de Samuel Huntington e a obra de Francis Fukuyama. Portanto, Samuel Huntington com o seu livro O Choque das Civilizações e Francis Fukuyama com O Fim da História e o Último Homem. Meus amigos, que são duas teses opostas, e para estudar o fim das ideologias e a era da tecnocracia não há nada melhor, e o demoliberalismo, que normalmente teria triunfado após a queda do Muro de Berlim, mas que hoje está provado, e muitas vezes as elites tecnofinanceiras não gostam de ouvir isso, mas é a realidade, está hoje provado que a tese de Fukuyama não correspondeu àquilo que aconteceu, mas sim a tese de Samuel Huntington foi a tese que funcionou. Então, o fim das ideologias, a tecnocracia e o cosmopolitismo capitalista vão a par da teoria da desideologização. A desideologização quer dizer o fim do político, o tal conceito político de que falava muito bem Carl Schmitt. Hoje chegamos exatamente à tese contrária, ou seja, hoje estamos no fim da politização, estamos na desideologização, digamos assim, estamos na era da tecnocracia, a era de que são técnicos, muitas vezes, designados para os cargos. Por exemplo, em França, temos um bom exemplo, o primeiro-ministro neste momento, que é Gabriel Attal. Gabriel Attal é um bom exemplo aqui para nós falarmos da era da desideologização, ou seja, que é um indivíduo que foi construído em termos mediático, foi construído para fazer comunicação. Ou seja, já não se faz política, já não é política. A única coisa que, no caso desse primeiro-ministro, Gabriel Attal, a única coisa que ele faz é fazer comunicação. Ele foi programado, quase que parece um robô, não é? Falando assim, ele foi programado para fazer comunicação, uma certa comunicação, defendendo uma certa ideia, que é a tal ideia do pensamento único,
a tal ideia da grande finança, a ideia que nós podemos resumir do Fórum Económico Mundial, que é isso mais ou menos que eles pregam, e é essa ideia, quando nós falamos aqui do fim das ideologias, quando nós entramos no pós-demoliberalismo, que eu chamo isso pós-demoliberalismo, a era do fim das ideologias. Então, já vimos, contra a tese de Fukuyama, o fim da história do último homem, pode-se dizer, como diz o professor, muito bem, como diz o professor António de Sousa Lara, que muitas vezes a lógica é a pior inimiga do político. E é verdade, eu retirei esta citação, aliás, que eu achei uma das ideias centrais do livro, muito bem, aqui na página 663, e eu vou repetir, contra a tese de Fukuyama, o fim da história e o último homem, pode-se dizer, como diz o professor António de Sousa Lara, que a lógica e a razão, com R grande, isso agora sou eu que acrescentei, é a pior inimiga do político. Porque o político, que nós vimos, não é? Como sendo, portanto, eu vou aqui dar a definição mesmo pormenorizada, como sendo todos os acontecimentos implicados na luta pela aquisição, pela manutenção, pelo exercício do poder, do controle e da subversão, que será, portanto, digamos assim, a melhor definição do que nós queremos dizer com o fenómeno da ciência política, e muitas vezes a lógica humana, a razão, o raciocínio da razão, muitas vezes vai contra o que se passa em termos de factos políticos, não é? Do real, daquilo que é o real. Daí eu também defender em geopolítica a escola do realismo. Eu sou defensor na geopolítica da escola do realismo, que muito pouca gente defende hoje em dia. Vai completamente contra, digamos assim, vai completamente contra a maior parte da ideologia dominante dentro do estudo da geopolítica, não é? Por exemplo, normalmente o que se estuda muito nos Estados Unidos, na Europa também, em termos universitários, no estudo da geopolítica, é, por exemplo, a continuação de Francis Fukuyama, que é George Friedman, não é? É o estudo de George Friedman que explica muito bem a hegemonia globalista que tem fundações americanas e europeias, mas mais americanas. Enquanto que eu sou muito mais adepto de Mearsheimer, não é? Eu prefiro John Mearsheimer, que para mim, em termos de geopolítica, é a minha referência. Tenho outras referências, como a Mackinder, também Mackinder, e também houve alguns geopolíticos interessantes, mas Mearsheimer, para mim, é a referência principal. E também Alexandre Delval, atenção, uma das referências principais para o estudo, neste momento, para o estudo da geopolítica, e com o seu último trabalho que escreve Vers un choc global, portanto, indo para um choque global, Alexandre Delval, junto com um outro autor que foi professor também da Sorbonne e que é também antigo diretor da Sorbonne, Jacques Sepulsa, penso que seja assim o nome, que escrevem, portanto, para um choque global, é assim a tradução do livro, Vers un choc global, que para mim é um manual que também prefaz quase 800 páginas, que foi escrito talvez agora nesses últimos 3 anos, por aí, foi o melhor manual de geopolítica escrito até agora. Portanto, eu tenho a versão anterior, a mondialização perigosa, la mondialisation dangereuse, Jacques Sepulsa, é isso, é Jacques Sepulsa e Alexandre Delval, e agora escrevem a versão aumentada, portanto, que é Vers un choc global, indo para um choque global, que é assim a tradução, que é para mim um manual de 800 páginas e que nos explica, mais ou menos em termos de geopolítica, as várias forças que compõem o universo dentro do estudo dos fenómenos, não é? No espaço e no tempo. Portanto, penso que esteja tudo dito, não é? Esta frase muito interessante, portanto, muito interessante esta frase, pode-se dizer, como diz o professor António de Sousa Lara, que a lógica às vezes é a pior inimiga do político. E eu também concordo com isso, porque o fator político é um fator real, um fator imprevisível, um fator que muitas vezes nós não podemos prever, não é? O que é que vai acontecer? Podemos buscar, estudar, portanto, podemos tentar estudar,
portanto, com base na história e nos acontecimentos do passado, tentar retirar o mais possível de informação em termos também, tanto em termos de experiência como em termos racionais. Podemos fazer um estudo sobre os acontecimentos, mas nunca podemos saber ao certo, porque a geopolítica, como eu costumo dizer, e o estudo da ciência política, mas principalmente no campo da geopolítica, é uma areia movediça, está sempre a mexer, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. E uma coisa também importante no estudo da geopolítica é que a maior parte dos conflitos, muitas vezes, nós normalmente não fazemos esse raciocínio, mas os conflitos muitas vezes estão interligados, nem que seja indiretamente. Muitas vezes pensamos, por exemplo, que o conflito entre Israel e a Palestina não tem nada a ver com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, mas indiretamente há ali muitas implicações, como o conflito entre a Arménia e o Azerbaijão também tem muita coisa a ver ali, umas coisas com as outras, e muitas vezes, que é aquilo que na geopolítica nós designamos como representações. Muitas vezes é preciso fazer representações, estudar alguns autores importantes, não é? Dentro do estudo agora na geopolítica, agora falando um pouco de geopolítica, para tentarmos entender a movimentação dos factos políticos, não é? Dentro da geopolítica, nos dados territórios, e a sua movimentação e a sua inter-relação, que é isso que eu quero falar, a inter-relação que podem ter conflitos uns com os outros, meus amigos. Bom, isto foi só a parte, não teve muito a ver com o livro, mas foi só uma parte, meus amigos. Resumindo, mais uma vez eu mostro, este livro tem muito mais, meus amigos. É muito extenso, portanto tem, como podem ver, quadros muito interessantes. Eu apenas vou aqui dar o exemplo, que nos ajudam a entender, dentro do estudo da ciência política, do estudo da ordem da subversão. Penso que seja em Portugal o manual mais bem conseguido. Portanto, mais uma vez, parabéns para o autor e o professor António de Sousa Lara, mais uma vez parabéns, que nos brinda com esta obra fantástica e que devia ter muito mais reconhecimento na sociedade portuguesa pelo contributo que tem dado, portanto, no estudo dentro da ciência política. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Não perca o próximo vídeo. Fatal conceito, os erros do socialismo. Vamos estudar a obra de Hayek, Frederick Hayek, e vamos estudar a sua obra e porque que este autor nos explica como a própria ideia de socialismo, quais são os erros desta ideia. E, meus amigos, vale a pena ver o próximo vídeo. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Um abraço e até uma próxima.